Pena colocou o gol do Bahia. David Duarte de cabeça subiu mais que todo mundo, é impressionante. Perna direita, bateu pro gol, soltou o goleiro, olha a chance, olha o gol, fez gol! Primeiro tempo ele tem força, ele tem potência para roubar a bola, para antecipar o zagueiro, botar na frente, e ele não tem qualidade para botar no gol. Do outro lado também tem um adversário que tem qualidade, que investiu, que tem bons nomes, boas contratações, boas trocas, né? Que também passa por um momento difícil de eliminação no campeonato. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Grenal Oficial. Vamos ver as reações dos colorados no empate do Internacional diante do Bahia, com um gol no finalzinho do jogo. Baldasso criticou muito e elogiou também o time. Vaguinha detonou o jogador Ené Valencia por errar muito gols. E Rogério Ceni também deixou a palavra aí dele, falando muito bem do Internacional. Vamos assistir aí o comentário do Baldasso aí primeiro, gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para a gente bater as metas aí desse ano. Vamos ao vídeo. O Roger não tem obrigação de fazer o Inter jogar por música agora, porque ele chegou há pouco tempo, mas ele tem obrigação de apresentar progressos a cada jogo. O Inter tem que ir melhorando. E aí, Baldasso? O Inter hoje foi melhor? Foi. Foi melhor. Longe do suficiente, mas foi melhor. Teve progresso. E olha que o Roger errou. Nós vamos falar sobre isso. O Internacional começa o jogo contra o Bahia vendo o adversário ser protagonista, o que também não é um absurdo. O Bahia jogava em casa e assim seria, mas o Inter tinha que suportar. Não suportou. 13 minutos de jogo numa cobrança de falta do Depena, um gol fácil que o Internacional toma, assim, um gol que tu pensa, meu Deus do céu, que facilidade, Depena chuveira na área e o zagueiro sobe no segundo andar e coloca e escora a bola para dentro. Ali se avizinhava coisas difíceis de nós colorados que já estamos traumatizados, feridos por tantas coisas na temporada. Mas eu digo para vocês com toda a segurança do mundo. 13 minutos de jogo do primeiro tempo, 1-0 Bahia. A partir dali, o Inter foi melhor o jogo todo. Ah, Baldasso, então foi uma grande atuação? Não. Foi melhor que o Bahia. Gente, a gente está numa fase assim, que quando a gente fala de coisas boas do Inter, nós estamos relacionando o Inter com o outro Inter. Então não é muito difícil o Inter do Roger ser melhor que o Inter do Kudê. Não é nada difícil. O Inter do Roger hoje foi bem melhor que o Inter do Kudê. Mas ainda é pouco. E eu vou explicar por que é pouco. Nós temos um problema físico importante nesse time do Internacional. E é essa confusão que eu procuro trabalhar, na minha opinião, aqui, para que a galera não caia. Porque a gente ouve muito aqui no chat que o time do Inter não tem vontade. Que derrubou o Kudê. E agora? Estaria derrubando quem? O Roger? Claro que não. O problema não é vontade. O time do Internacional tem pouca explosão. Nós temos um problema em relação à condição muscular do time do Internacional. E isso não é uma suposição minha, isso é informação. Os jogadores do Internacional tinham bronca do Eduardo Kudê, porque o Kudê não gostava que os jogadores treinassem musculação na academia. E com isso, os jogadores do Internacional têm menos explosão que dos outros times. E é claro e nítido observar isso na partida. Ponto, tá acontecendo e torçamos todos nós para que o Paulo Paixão resolva isso logo. Porque sem explosão muscular o suficiente, nós vamos perder no combate em relação a quase todos os adversários. Mas vamos lá. O Inter teve a bola. A partir do gol do Bahia. O Internacional criou volume de jogo. O Internacional, mesmo com uma transição lenta e em marcha lenta por causa desta falta de explosão muscular, o Internacional foi começando a tomar conta do jogo. E tomou. E não perdeu mais. O Inter foi melhor que o Bahia o jogo todo depois do gol do Bahia. Essa é a verdade. E aí que eu digo para vocês que eu vi evoluções. Mas ver evoluções não significa que eu acho que está tudo bem. Não tá. Falta muita coisa ainda. Pois bem, além dessa questão de falta de explosão muscular, o Internacional tem uma dificuldade muito grande em penúltimo e último lances. Foi um negócio gritante.
Eu vi várias vezes o Valência aparecendo na frente para receber a bola. Recebe a bola na sua frente, ele entra cara a cara do gol. E o Inter não acerta esse último passe. O Wesley, 2 vezes, sem marcação, vendo o Valência correr na frente, ele tenta o passe e erra. O Bustos chega na linha de fundo, porra, centra pro cara que vem atrás, livre para botar para dentro, erra. É uma dificuldade, é um desleixo, porque aí não é explosão. Aí não é explosão muscular, aí não é organização tática, aí é a qualidade do jogador. Aí é concentração, o esmero, o capricho. E o Inter erra muito nisso. Bom, e quando acerta? Quando acerta, aí o Internacional tem um problema sério de perder gols. O Inter teve algumas chances de gol hoje. O Ener Valencia, eu gosto sempre de falar de individualidades lá no final, mas o Valencia eu vou falar agora. O Valencia é o melhor atacante do Internacional. O Valencia é um grande jogador. O Valencia é o artilheiro do Inter na temporada. Mas o Valencia perde muitos gols. O Valencia perde muitos gols e nós já sofremos muito por conta disso. Não vou dizer que nós caímos de uma semifinal de Libertadores da América por causa disso, que o grande problema foi o Kudê, mas também por causa disso. Quando ele perdeu 2 gols feitos. Aí do outro lado, o Cano não perdeu. Então nós temos essa dificuldade, nós perdemos muitos gols. Então, ao dizer que houve progresso, ao dizer que o Inter foi melhor que o Bahia quase o jogo todo, eu não estou dizendo que é o suficiente. Eu só estou dizendo que melhorou. Falta melhorar muito para o Inter brigar por alguma coisa. Falta melhorar muito. Mas na medida em que melhorou, eu tenho que dar o crédito ao Roger. Depois do comentário do Baldasso, vamos ver o comentário do Vaguinha após a partida. Que Vaguinha criticou muito o Ener Valencia, mas falou muito bem da evolução de Roger Machado no Internacional. Vamos assistir aí comigo o que o Vaguinha falou. Eu não tô felizão porque empatei com o Bahia em Salvador. Mas foi bom. No conjunto da obra, foi bom na minha visão. Porque o Inter estancou uma sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro e eu vi evolução no time. Em pouco tempo de trabalho, eu vi evolução. Mas o principal não foi isso. O principal eu vou te contar na sequência deste conteúdo que tem a força de Zapay, esse aplicativo maravilhoso. Para você que tem carro, moto ou caminhão, é rapidinho. Carro, moto ou caminhão, não pagou o licenciamento ainda do teu carro? Tá estourando o prazo. Chama na Zapay aqui embaixo, link. No primeiro comentário fixado, Zapay, tu vai conseguir pagar em 12 vezes no cartão, tá legal? Aí tu pode pagar IPVA, licenciamento, multas, o que for. Zapay, aqui embaixo o link. Baixa por esse link aqui, que tá aqui no primeiro comentário fixado. Futebol é muito interessante, né? O Inter começou mal, primeiro tempo mal, sem volúpia. Tem uma melhora significativa no segundo tempo. O Roger faz as mudanças e o Inter chega ao gol no pior momento do time, na minha opinião, no segundo tempo. Mas vamos lá, vamos recuperar aqui. Primeiro, a gente sai perdendo por um erro individual do Bustos, que já tinha... a bola já tinha mordido ele num lance anterior. Ele perde a posse de bola, erra passes e ele comete uma falta boba na risca da grande área, na lateral. Boba, um carrinho bobo. Fica de pé, lateral no chão, com a bunda no chão, pra quê? Erro individual de marcação. O Borré tá marcando o cara dele, o Depena cobra a falta. O Borré tá marcando o cara dele aqui. E aí o Robert Renan tá olhando o jogador mais alto do Bahia subir sem marcação pra fazer o gol. O Bahia, gente, não meteu pressão no Inter em nenhum momento. O Bahia tava desfalcado, um time que joga muito bem em casa, não ameaçou o Inter. Por 2 motivos. Porque estava sem inspiração, o Everton Ribeiro tinha começado o jogo no banco, e porque o Inter dava sinais de organização. O time estava organizado, não se desarrumou depois que tomou o gol, e isso foi importante, apesar da ansiedade do torcedor de querer ver o Inter ir para cima e empatar, e eu tive isso ao longo do primeiro tempo aqui na Rádio Gaúcha, e criou muito pouco no primeiro tempo, ou quase nada. O Wesley fez uma partida muito ruim,
muito ruim, não teve nada de produção ofensiva. E os jogadores da frente, o Gabriel Carvalho ainda tímido, o Borré muito distante do gol e o Valência foi Valência. O gol que ele perde no primeiro tempo é Valência. Ele tem força, ele tem potência para roubar a bola, para antecipar o zagueiro, botar na frente, e ele não tem qualidade para botar no gol. Isso preocupa demais, porque eu gosto muito do Valência. Eu gosto demais do Valência. Mas a finalização, ele precisa ser completo. O jogador precisa ser um jogador completo. Ele precisa ter força, potência, velocidade e precisa fazer o gol, né? Ele é atacante. Errou o gol. Muito pouco pro Inter, que tem um ataque de Borré e Valência no primeiro tempo, não chutar gol. Mas não é porque eles não quiseram chutar, é porque o Inter não tinha organização, ou melhor, não tinha força que aparece no segundo tempo. Essas são as coisas legais do futebol, né? O Inter volta pro segundo tempo muito melhor, mas muito mais disposto, muito mais interessado no jogo e começa a criar possibilidades de gol. O Inter começa a ter volume na partida. E aí o que o Roger faz? Tira o Gabriel Carvalho. Depois, informação precisa do Felipe Duarte, e isso é importante vocês saberem, porque assim como eu, você também pode ter pensado o seguinte: Gabriel Carvalho sair agora? Estava bem no jogo. Tinha dado uma assistência pro Valência, que sofreu falta, o juiz não deu. Tinha chutado em gol, de fora da área. Chutou uma bola que desviou no Borré e quase entrou. Estava bem no jogo, garoto. Tem que ser titular do Inter, tem que continuar no time titular já pro jogo contra o Palmeiras. O Roger tirou ele e botou o Gustavo Prado. E olha como é interessante o futebol. Eu falei, depois o Felipe informou que ele sentiu, saiu com a perna pesada e tal, o Gabriel Carvalho. 16 anos só, né? Jogo de primeira divisão, não é fácil. O Gabriel Carvalho entrou mal no jogo. O Gabriel Carvalho, assim como em outros jogos, eu entendo, ele estava nervoso, estava tentando decidir, pisou na bola aqui, errou um passe ali. Mas uma coisa, ele teve muita personalidade. É isso que eu gosto no Gustavo Prado. Ele teve personalidade para não baixar a cabeça e não se afundar no jogo. E aí ele faz a jogada do gol do Inter. No pior momento do time. O Roger tirou o Ener Valência, ele tá dando coletivo agora e eu não quero ser injusto com ele. Mas eu não tiraria o Ener Valência, a não ser que tenha sido por cansaço. Tirou o Ener Valência, botou o Luca Drummond. Como é que vamos fazer gol? Se o Valência não faz, não é o Luca Drummond que vai fazer. Mas o Gustavo Prado faz a jogada do gol e aí tem um acerto do Roger. Que se por um lado ele escalou o Borré muito longe do gol e o Borré começou marcando, tendo que voltar, tendo que buscar a bola. No segundo tempo ele fez isso, buscar a bola entre os volantes do Inter. O Roger mantém o Borré no time e onde ele conhece, sai o gol do Inter. O Gustavo Prado abre, dá uma paulada, o chute é muito... O goleiro foi cobrado lá em Salvador, a torcida vaiou o goleiro, botou na comanda dele o empate. Mas o chute é da entrada da área, com força, bate no chão, é difícil pro goleiro segurar aquela bola. E aí ele espalma pra frente. Talvez o erro dele tenha sido esse. Espalma pra frente. Se ele bota pro lado, o Borré não chega. O Borré teve tranquilidade de centroavante para ajeitar e fazer o gol do empate.